tudo bem? Seja bem-vindo à primeira edição do Entrevistas. Nesse programa, vamos falar sobre censura e arte. Para falar sobre o tema, a convidada do programa é Joana Dark Lima. Ela é professora de História e foi curadora da Galeria Janete Costa, em Boa Viagem. Joana, é um prazer recebê-la aqui. Muito obrigada, eu que agradeço o convite. Joana, na sua opinião, o que é censura? Olha, a censura, assim, no geral, é uma interdição. Estabelece uma relação de poder entre duas instâncias, digamos assim. No nosso caso, a gente pode pensar que a censura, uma das instâncias, seria o poder público e a sociedade. Então, essa relação de interdição se constitui na prática como a proibição por parte desse polo de poder, o Estado, digamos, em relação à sociedade, que vai ditar, né, o Estado dita e estabelece regras para instituir o que é dito, o que não é dito, o que é visto, o que não pode ser visto. Então, no horizonte maior, é uma relação que, por vezes, se constitui em situações cujo Estado é um Estado mais autoritário e não respeita regras que a própria sociedade pode instituir. Olhando pelo meio artístico, qual a diferença entre censura e classificação indicativa? Censura é exatamente isso, né? Uma interdição que vem de cima, digamos, né? Numa relação de hierarquia de poder. Então, um polo que tem um poder de castrar ou de definir o que o outro pode fazer. Então, estabelece-se uma obrigatoriedade cujo esse polo que é afetado pela relação de poder fica com pouca margem de negociação e tem que se dobrar e se calar. A obrigatoriedade, na verdade, o que acontece muito é uma indicação e uma orientação. É quando o Estado se preocupa com determinadas faixas etárias, grupos sociais e cuida para que esses determinados grupos não sejam atacados, não podem ver determinadas produções artísticas que pode correr o risco desse grupo sofrer qualquer distonia ou qualquer situação que afete psicologicamente, emocionalmente, afetivamente e até uma violência simbólica. Então, há uma diferença enorme. Quando o Estado cuida desta sociedade, ele tenta proteger dentro dessas regras que são constituídas por muitos profissionais. Bom, em alguns locais, como o Museu Louvre, em Paris, é comum os pais levarem crianças para ver exposições artísticas que contêm a nudez. Aqui no Brasil, isso sempre foi ou virou um tabu? Acho que virou um tabu. Acho que em determinadas situações, né? Em determinados contextos históricos que a história do Brasil passou. Então, a arte no Brasil é os museus no Brasil são espaços historicamente recentes. A gente vai ter museu no Brasil a partir do final do século XIX. Então, isso historicamente é recente se a gente faz a comparação com a França, por exemplo. Mas a presença de representações do nu sempre tivemos, desde o século XIX. Os artistas acadêmicos, por exemplo, pintavam no modelo espelhando o que era produzido, por exemplo, em Paris, na produção artística francesa. Então, o nu era um repertório, um gênero da pintura e da escultura. Então, isso sempre esteve presente nos museus brasileiros e nunca foi visto como erótico ou pornográfico, e sim como uma representação do corpo humano, muitas vezes até idealizada no Brasil. Se a gente pega uma pintura que é bem importante para a arte brasileira, que é Moema, que é uma índia nua, na praia, deitada, porque o seu amor branco, português, supostamente, voltou para Portugal e ela, desesperada, ela
ela quase falece na praia, é um corpo idealizado de uma indígena nua, muito parecida com um corpo de uma branca nua. Mas isso é visto como representação. Acho que o que está acontecendo agora, né, essa discussão que foi colocada em pauta, que eu acho que é importante também a gente falar, aparece como tabu, sim. Há um contexto histórico que explique por que aparece hoje como um tabu? Há um contexto histórico. Talvez eu vou citar, por exemplo, houve muita discussão em relação ao nu, no teatro, por exemplo, nas artes plásticas, nos anos 60, 64, a partir de 1964, precisamente, até 68, o nu aparece muito, é o momento da revolução sexual no Brasil e no mundo todo, internacionalmente, maio de 68, né? Invenção da pílula anticoncepcional, então as mulheres podiam optar por ter filhos, não ter filhos, o corpo nu das mulheres na rua, movimento feminista, tudo isso tem uma eclosão no final dos anos 60 e a partir da década de 70 no Brasil a gente vai ter bastante censura a isto. É um momento onde o Brasil vive uma ditadura militar, ou seja, um Estado autoritário que pensa e diz o que a sociedade pode e não pode. Então isso para a juventude é uma questão, a juventude normalmente faz um enfrentamento a isso. Então esse foi um contexto histórico. O que nós estamos vivendo hoje é um contexto histórico que se assemelha, existe uma similitude com esse tipo de moral que se pretende constituir. Então, isso não é só no Brasil, é internacionalmente também. Estamos vivendo nos dias atuais um momento de controle da sociedade. E por isso que determinados grupos autoritários, mesmo grupos de jovens mais radicais, moralistas, têm aparecido e eles têm perdido a vergonha de aparecer e de tentar violentamente proibir movimentos sociais que dizem do corpo, da sexualidade, da cor da pele, sobretudo, né, desses três pilares. Então o corpo, nu, erotismo, pornografia, tudo é colocado dentro de um mesmo pacote e é rotulado como amoral, ataca a moral, anticristão, pornográfico, erótico. Então não dá para a gente ler tudo isso com este único enunciado que esses grupos mais radicais e autoritários têm nos imposto. Atualmente tem um projeto de lei que foi apresentado à Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, a ALEP. Esse projeto ele visa proibir apresentações artísticas que contenham nudez aqui no Estado. O que a criação de um projeto como esse representa para a classe artística? Olha, representa um retrocesso para a sociedade brasileira pernambucana. Pernambuco é um polo, e sempre foi, de grande produção cultural e de grandes produções ousadas. O nu sempre esteve presente nas produções de Pernambuco, como no Brasil. Como Pernambuco tem esse viés de vanguarda nas artes, de maneira geral, inclusive na arte popular, a gente encontra em Caruaru bonequinhos do Vitalino, mas dos diversos artistas, onde o corpo da mulher ou do homem aparecem nu, das crianças. Então, para Pernambuco, é um retrocesso gigante. É um retrocesso para os artistas, porque efetivamente vai ditar para o artista o que ele pode produzir e criar. Isso inibe e tem a ver com a expressão criativa da liberdade. Tem um crítico de arte, que já falecido, o Mário Pedrosa, que ele foi importantíssimo para a crítica de arte, que ele diz assim, que a arte é o exercício experimental de liberdade. É na arte que nós podemos realizar determinadas coisas da nossa liberdade humana que socialmente a gente não pode.
porque existem regras sociais que a gente tem que... a gente vive com elas, e é bom que a gente viva com elas. Só que é no campo da arte que a gente realiza muitas dessas coisas. Para o Mário Pedrosa é na arte, na infância ou na loucura, porque a gente transgride fronteiras sociais que na nossa vida cotidiana a gente não pode. Então, se há uma lei como essa, ela fere o princípio fundamental que é da criação humana. Bom, Joana, nós vamos conferir agora uma reportagem feita por Carolina Lima sobre a peça teatral Ossos. Ela conversou com o ator e produtor André Brasileiro. No Recife, foi apresentada a peça Ossos, criada pelo coletivo Angu de Teatro. A obra, que trazia nudez em cenas, falava sobre amor, exílio e morte. Além de Ossos, o coletivo também entrou em cartaz com a ópera E Essa Febre Que Não Passa, peças que também tinham cena de nudez. O ator e produtor André Brasileiro conta sobre o significado da nudez para o teatro. O teatro sempre foi muito libertário, sempre é uma coisa revolucionária, uma coisa muito avançada no seu tempo. Então essas discussões de beijo gay, nudez, essas coisas sempre existiram na arte. E o teatro, veja só, a nudez, ela existe no espetáculo porque o espetáculo pede, porque o texto pede, porque a cena pede. Todo mundo é um corpo, todo mundo fica nu. E se o teatro é uma imitação da vida, retrata a vida, retrata os seres humanos, é lógico que em algum momento as peças, as histórias vão ter nudez. Vai ter nudez, vai ter sexo, vai ter beijo, vai ter simplesmente uma nudez para se ver um corpo, para se ver as imperfeições desse corpo, para se ver esse corpo como ele é. Em um ano, a peça teve 4 temporadas, sendo 3 no Recife e 1 em Fortaleza. Se alguém se interessar, pode conferir a apresentação completa no YouTube. É só procurar pelo canal Tadeu Angu. Bom, Joana, a gente viu no VT André falando que a nudez ela existe no teatro há muito tempo. Isso também se aplica a outras manifestações artísticas? Ah, sim, certamente. Acho que o André tem razão. O teatro é uma das artes, talvez seja a arte mais antiga, que foi reconhecida como produção artística, né? Vem, assim, do ponto de vista da leitura ocidental, está fundada na sociedade grega. Ela é fundamental. A poiesis na sociedade grega era o que possibilitava o diálogo entre a vida mundana e os deuses. E tudo isso era representado por meio de textos dramatizados e narrados. Então, o corpo ali sempre teve presente o nu, que era visto como algo comum àquela sociedade. Isso adentra o Ocidente. Se a gente pega a África, a gente reconhece diversas comunidades cujo nu é presente tanto na vida comum, portanto vai ser presente na arte também. Nas artes visuais, igualmente, né, na reprodução artística, ou pela pintura, escultura, gravura, o cinema, a performance, o corpo é presente e esse corpo muitas vezes aparece nu, despido de coisas que são os artefatos da cultura, né? E aí a aproximação maior entre o corpo e a natureza. Homem e natureza sendo 2 dimensões vistas como culturais. Então, chega a ser até assim, risível a gente estar enfrentando hoje essa polêmica do nu como algo que prejudica a sociedade, a cultura. Bom, falando em polêmica, os últimos acontecimentos que viraram polêmica, como o caso no Museu de Arte Moderna de São Paulo, a polêmica sobre esse tipo de assunto pode representar um prejuízo para a classe artística? Ah, total, né? Acho que já representou. A exposição que você está tratando é uma exposição que vem acontecendo no Brasil e ela se espalha por outros estados também, que é o Panorama das Artes. E esse panorama tem como função principal mapear produções de artistas contemporâneos
ao longo dos vários territórios e geografias no Brasil. Isso é fundamental, porque, por exemplo, nós que estamos aqui no Nordeste, às vezes pouco a gente sabe o que está acontecendo em outros estados. Então a exposição foi curada por um filósofo, que é o Osório, Camilo Osório, que escolheu essa performance pela força poética e ética que a exposição tinha ao discutir o corpo de um homem nu numa relação artística no campo das artes. Não era um corpo nu numa boate gay, não era um corpo nu, né, dentro de um hospital psiquiátrico, não era um corpo nu morto, era um corpo nu no campo da arte. Isso ganha uma relevância simbólica para o campo da arte. O que foi a grande polêmica foi a edição que fizeram da performance, né, porque a performance acontece uma única vez na abertura da exposição. O que veio à tona e que todos nós tivemos contato, porque não estávamos lá, foi uma edição feita por grupos de movimentos moralistas no Brasil, recortaram efetivamente o ato e o gesto de uma mãe que incentiva seu filho a tocar no corpo nu de um artista performático. Isso virou uma grande questão, né? A mãe foi processada, né? Recuperaram o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente no Brasil, que cuida desse tipo de pedofilia, que não era o caso, e novamente colocaram a questão do nu como uma coisa que não pode estar dentro de um espaço museal. Portanto, se não pode estar, não é arte. E aí esse é o grande prejuízo para os artistas. O Estatuto da Arte volta a ser questionado por um olhar conservador, tradicional, moralista, eugênico, porque o corpo nu de uma mulher negra também não pode estar. Então, todos esses temas vêm à tona. Eu acho que para a classe artística é um problema gigantesco que nós temos que enfrentar. Você acha que falta para os brasileiros uma educação para a arte? Acho que falta. Eu trabalho muito com arte e educação. Na verdade, a minha vida profissional eu comecei como educadora de museu. E esse trabalho é a tentativa de aproximar a arte do público, né? E aproximar significa cuidar desta relação. E cuidar significa educar também para a arte. E a gente enfrentou muitas lutas no Brasil, tanto essa educação dentro das escolas, como essa educação em museus. Eu tenho plena certeza que todos nós precisamos ser educados para a arte, do médico ao jornalista, né? Do nutricionista a quem faz arte. Por que eu acho que isso é fundamental? Porque a arte nos humaniza e a arte possibilita a gente a viver determinadas situações que a gente de fato não vive na vida real, né? Quanto eu não aprendi sobre a AIDS e a vida de uma pessoa soropositiva assistindo a filmes que tratam sobre essa questão. O cinema é fundamental para as artes, porque ele nos atravessa e a gente passa por uma experiência simbólica, ou no âmbito do cinema, do teatro, né, que é outra arte muito forte, que nos faz viver certas situações, como das artes visuais. Então, é fundamental que isso seja inserido nas escolas. Bom, Jana, a gente fica por aqui. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. Muito obrigada a você. E o Entrevistas sobre Censura e Arte fica por aqui. Obrigada por ter acompanhado o programa com a gente e até mais.